eles não têm nada que ver com a minha vida. O que o cara lá em Bruxelas vai saber do que acontece aqui no sul do Brasil? Ele não faz a menor ideia de como é a minha vida. E Paula, quem é a pessoa que tem mais poder na política hoje, que você, pelo que você vê, estuda e analisa assim? Que eu sei que não é as pessoas que aparecem, né? Não é deputado e tal, é as pessoas que ficam por trás. Quem é a pessoa mais poderosa hoje, assim, na política? Não sei. Aí tu me faz uma pergunta muito difícil. Eu não sei mesmo. Não sei quem é a pessoa. Mas é como tu disse, não é o nosso amigo da careca lustrosa, não é ele. Tem alguém que comanda ele, tem alguém que dá poder para ele. Quem é que tá. Sim, não é ele, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Flávio Dino. Essas pessoas que aparecem não são as mais poderosas. O poder realmente está por trás dessas pessoas. Uma pessoa que eu sei que tem muito poder e muita influência na política no Brasil é o Michel Temer. O Michel Temer tem muito, mas ele ainda existem atores maiores por trás dele. Agora, quem são, daí já é mais do que eu posso. Mais informação do que eu posso te oferecer. Eu não tenho essa informação, não sei mesmo. E pode ser você acha que é o Valdemar ou não? Porque o Valdemar hoje é um cara também poderoso, né? Coitado do analisar Valdemar. assim, né? Coitado do Valdemar. O Valdemar não pode nem se mexer muito porque tem rabo preso. Tem uma foto icônica, pesquisa aí na internet, galera, depois a foto Valdemar com o Zé Dirceu, eles saindo da cadeia, um momento icônico. Paula, é complicado, né? A gente acaba vendo assim. Até o Sérgio colocou aqui, ó. Ele é uma mosca. Ele é a mosca na tampa do xarope. Ele tem o poder de ser um cacique partidário. Obviamente, isso é um poder. Ele vai poder escolher ali, por exemplo, quem serão os candidatos ao Senado. E isso é uma eleição muito importante que a gente vai ter em 2026, porque a Câmara dos Deputados, eu não sei se o pessoal acompanha bem política, mas vou explicar. A Câmara dos Deputados, ela tem a eleição para todas as cadeiras em toda eleição. Então, a cada 4 anos, tu vota para eleger todos os deputados. O Senado não é assim. O Senado, em uma eleição, se elege 1/3 e na outra eleição se elege 2/3. São mandatos de 8 anos. Então, na última eleição, que foi em 2022, cada estado escolheu um senador. E isso também é diferente, porque o número de deputados varia conforme o estado. Agora, senador são 3, cada estado tem 3 senadores. Então, na eleição passada, a gente elegeu um senador. Então, 1/3 do Senado foi renovado, digamos assim, né? Até quem foi reeleito teve que passar pela urna. Na próxima eleição, em 2026, serão 2 senadores por estado. Nossa, bom. E aí eu fiz um levantamento, eu tô realmente assim, tem um meme, né? Eu passava 80% do tempo pensando quantas cadeiras a direita tem no Senado, e nos outros 20% do tempo eu pensava, eu torcia para que alguém me perguntasse, Paula, quantas cadeiras a esquerda tem no Senado? Eu tô pesquisando isso 24 horas por dia. Então, a gente vai renovar, eu espero, 2/3 do Senado. E aí, cada partido vai poder colocar 2 nomes. Eu não foi a última entrevista, mas foi uma das últimas entrevistas que eu vi o Bolsonaro falando, e aliás, esse foi o motivo da treta que aconteceu ali também para que o Ricardo Salles saísse do partido. O PL vai ter 2 cadeiras. Na última entrevista que eu vi o Bolsonaro, que eu vi, tá, pessoal, o Bolsonaro falando sobre isso, ele falou: um candidato quem vai indicar sou eu, o outro quem vai indicar é o Tarcísio. Já não gostei. Já falo Tarcísio vai indicar, eu já não gosto. Mas enfim, provavelmente o Bolsonaro vai indicar o Eduardo Bolsonaro para o Senado, e eu acredito que o Eduardo Bolsonaro se elege para o Senado, e já quem o Tucanísio, quer dizer, o Tarcísio vai indicar, eu já não sei. Eu já não sei, mas eu já não gostei também de antes. Então, o Salles, a negociação que estava acontecendo era assim, que eu fiquei sabendo também de orelhada, né? Que o Salles abrisse mão da disputa para a prefeitura para disputar o Senado. E quando o Salles sai do PL, ele fala assim: eu vi que o PL não ia ficar me enrolando e não ia me dar cadeira para o Senado. Por isso que ele vai para o Novo. Porque ele vai disputar, provavelmente ele vai disputar uma cadeira no Senado pelo Novo. E seria maravilhoso poder contar com Ricardo Salles e Eduardo Bolsonaro representando São Paulo no Senado. Seria muito bom. E ele vai ter uma votação bem expressiva. O pessoal gosta do Salles, né?
E ele tá muito eu, puto, eu acho né? que sim, eu acho que sim. Mas aí entra, a gente tava falando aí, sério, tava dando toda essa volta, ó, eu falo demais, às vezes tu pode me cortar, mas eu tava dando toda essa volta porque tu me perguntaste sobre o poder do Valdemar. Então, o Valdemar, como cacique partidário, ele vai ter esse poder de dar ou não a legenda para que os senadores concorram, deputados Sim. estaduais, federais. E aí é que entra, de novo, galera, começou a eleição de 2026. Pelo amor de Deus, se aproximem dos diretórios aí, da galera do partido, porque chegando na beira da eleição, aí eles indicam o nome Mourão, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve que votar no Mourão, porque era a Ana Amélia Lemos, que é uma tucana, o Mourão, aí tinha o Olívio Dutra, que é tipo um Boulos velho aqui do Rio Grande do Sul. E aí a Uhum. gente teve que votar no Mourão. Então, quando chega a eleição, a gente tem que pressionar os partidos para que eles coloquem nomes realmente que sejam conservadores. Não precisa ser uma pessoa perfeita, mas pelo menos que não seja essa. Ai, porque veja bem, sem radicalismo, sem ideologia. Eu não estou dizendo para chegar lá e botar tudo abaixo, fazer uma revolução. Eu não sou revolucionária, mas a gente precisa de pessoas que tenham convicções e que defendam os valores. Ó, a gente é contra esse negócio de tirar o bebê da barriga da mãe, a gente é a favor de que o cidadão tenha acesso a instrumentos de defesa, a gente quer a diminuição da máquina pública, a gente quer menos impostos, pessoas que se posicionem claramente nessas pautas que são cruciais, e é disso que a gente precisa, não de quem vive no mundo da lua que nem um astronauta, que a gente nem sabe o que ele está fazendo lá no Senado. Não, perfeito mesmo, Paulo. E você faz uma análise muito certa, né? Tá uma bagunça, na verdade, né, essa política, né? E desde sempre foi bagunça. Se você Sim, for parar para sempre foi analisar, bagunça e né, sempre e vai agora a ser. gente consegue ter mais informação, né? E ter canais como o seu para poder dar um resumo do que está acontecendo. Então, galera que está acompanhando aqui também, depois você segue o canal da professora aqui. E eu vou deixar o canal também no link, acho que já tá aqui, se não tiver, depois eu coloco. E Paula, tem uma dúvida, uma questão também, né? Recentemente, em uma faculdade federal do Maranhão, Foi a Universidade Federal do Maranhão, o FMA. o FMA, eles estavam dando uma aula, educando com o... Qual que é a sua visão sobre isso? Eu olho, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e 7 meses, a Laurinha. Eu olho e falo, meu, nunca que eu quero minha filha estudando numa faculdade federal. Você começa a olhar as pessoas que entram na federal, elas entram uma pessoa ali e sai totalmente ali, muda a cabeça da pessoa, né? Sai odiando homens. Nossa, eles fazem uma lavagem total ali. Qual que é a sua visão sobre esse fato em específico, né? E as faculdades federais? Primeiro lugar, muito bonito o nome da tua filha, o nome de uma tia querida minha, Não, Laura. Eu obrigado. acho lindo esse nome, Laura. Começa, assim, ó, conselho, começa a ficar muito próximo da Laura desde agora, por favor. Olha a mochila dela sempre, acompanha o desenho animado, gente, o que tem de coisa esquisita em desenho animado, livro infantil, filme infantil, é um negócio. Eu não tenho filhos, mas é um negócio que me deixa, assim, neurótica. Se eu tivesse Absurdo. filhos, eu acho que ia ser 30 mil vezes mais neurótica ainda, porque tem coisas cabulosíssimas. Então, quem está nos assistindo e tem filhos, principalmente filhas, meninas, por favor, toma bastante cuidado. Mas voltando lá para Educando com a Tarraqueta, é o nome que a gente vai dar aqui, porque a gente é limpinho, mas ela usa o palavrão. De novo, a gente entra lá naquela história. Isso é Paulo Freire total. Inclusive, essa cidadã que fez esse negócio, essa performance erótica na faculdade, ela fala claramente, tem uma das entrevistas que ela dá, que ela diz: nós precisamos valorizar os saberes da cultura popular, os saberes que nós trazemos de casa. Ela pode até nunca ter lido um livro do Paulo Freire. A maioria dos militantes que propagam essas coisas, eles não sabem de onde vieram as ideias que eles estão propagando. Mas foi de lá do Paulo Freire que veio essa bota. Aliás, não foi o Paulo Freire que inventou também, porque até ele plagiou o método, aí a gente entra numa discussão bem longa, já vem de muito antes, de Liechtenstein e métodos psicológicos, mas para simplificar, vem do Paulo Freire, tá? Eu gosto de sempre dar uma explicadinha assim, porque vai ter algum especialista da área que vai dizer, ela tá dizendo que é do Paulo Freire, e nem é, mas para fins de simplificação a gente tá dizendo aqui, eu sei que não é. Mas ela fala também, em uma outra entrevista, ela diz o seguinte:
Eu não sei por que que as pessoas ficam tão horrorizadas vendo o que eu fiz em uma faculdade, se isso é super normal numa apresentação de funk da Anitta, por exemplo. Eu não sei se ela usa o nome da Anitta, mas ela fala em uma apresentação de funk. Mas é justamente por isso, porque aquilo que ela fez ali, se fosse no show da Anitta, eu realmente não iria me impressionar, porque o que que eu espero ver no show da Anitta? Uma bunda balançando, várias bundas balançando, Exatamente. com luzes coloridas, um negócio que fala pra uma dança que simula um ato sexual, uma música que diz come, 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 dá, senta, senta, senta. Geralmente assim, né? Eles ficam repetindo a palavra senta, 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 vai, 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 vai. É assim, música para pessoa que Verdade. tem problemas mentais. É assim que eu vejo o funk, né? É a minha visão. Então, eu esperaria isso num show de funk. Só que ela estava numa universidade. E numa universidade, presume-se que a gente tem a elite do conhecimento, que as pessoas vão estar trabalhando o seu intelecto, que as pessoas vão estar evoluindo o seu estarão evoluindo o seu intelecto, e não a sua maneira de simular um ato libidinoso em cima de uma mesa. Da mesma forma que eu ficaria chocada, que eu não fico chocada se eu vou, por exemplo, na praia, o que eu espero ver na praia? Todo mundo de biquíni. Sim. Todo mundo vai estar de biquíni, vai ter homem de sunga, bermuda, sem camisa, vai ter mulher de fio dental, vai ter mulher de maiô, de traje de banho, é isso que eu vou esperar. Agora, se eu vou num velório e uma pessoa entra com biquíni e fio dental, eu vou ficar chocada, porque aquilo ali não Sim. é um ambiente para estar de fio dental, é a mesma coisa. Então, existe ambientes onde a gente vai esperar que um travesti suba em cima da mesa e rebole e fale palavrão, o show da Anitta, o baile funk, sei lá, até numa eles fazem às vezes esse negócio de paredão que tem no Nordeste, tá tudo bem, posso não concordar também, acho que não é adequado uma mulher fazer esse tipo de coisa em público. Mas enfim, cada um faz o que quiser. Agora, quando isso é feito dentro de uma universidade que está sendo paga com dinheiro dos impostos, aí ela tem que dar satisfação, porque é dinheiro público. Inclusive, ela tem um livro escrito, chama Manual Traveco Terrorista, em que Nossa. ali até Olha o isso nome, né? até isso eu fui atrás. Então, neste livro, ela fala muito claramente usando cada negócio que tem ali, assim, que Nossa, você leu o eu livro dela? li. Você Não que li lê todo, bastante, sim. não li todo, mas eu dei uma passada, assim, peguei algumas partes, e ali naquele livro, tem o Traveco Tupi, tem uns negócios muito esquisitos, assim, muito eu não sei nem se pode rir, se não dá cadeia rir de um negócio desse, né, aqui no ar, mas enfim. Tem um monte de negócio lá esquisito, e uma das coisas que ela deixa muito claro é que o traveco terrorismo, que é esse movimento que ela defende, não sou eu que estou inventando, é ela que está falando, o objetivo é justamente destruir o feminino. Eles odeiam esse negócio de feminino, de Ó, mulheres que gostam de se arrumar. Então, esse movimento aí, e ela fala em acabar com, não é estigma, é com, ai, como é que é a palavra me fugiu agora, mas estereótipos, com os estereótipos dos travestis. Qual que é o estereótipo do travesti que tem no imaginário popular? Não é preconceito meu, e eu tô tendo que fazer essas várias ressalvas, porque esse é um assunto delicado. Mas qual que é o estereótipo que tem? É uma pessoa altamente sexualizada, geralmente que trabalha na noite, que veste roupas provocantes. Então, ela se propõe a quebrar os estereótipos, fazendo justamente aquilo que é o estereótipo. É um negócio que não tem senso nenhum. Só que a inteligência das pessoas ela foi tão destruída na faculdade que eles já não percebem mais a incoerência no próprio discurso deles. Se ela quer acabar com o estigma que o travesti tem, ela deveria ter ido num taillé maravilhoso, montada num salto maravilhoso e ter dado uma aula teórica falando sobre um assunto que realmente merecesse a atenção de acadêmicos. Porque verdade. subir na mesa, levantar a saia e rebolar a bunda, qualquer cadela de rua sabe fazer. Qualquer um, sabe? Não precisa te esforçar. Uma mulher não precisa se esforçar para mostrar a bunda. É muito fácil, só levantar o vestido e mostrar. Então, é um negócio assim que ao mesmo tempo que é chocante, é triste ver a situação que estão as nossas universidades. E olha que curioso. Sabe quem é que saiu dessa universidade? Flávio Dino.
O Flávio Dino? Flávio Dino estudou nessa universidade, depois ele deu aula nessa universidade, hoje ele é ministro do STF. E por que eu fiz toda essa volta para chegar no Flávio Dino? Porque as pessoas precisam entender que a gente precisa fazer essa tomada também no ambiente acadêmico, principalmente no ambiente acadêmico, porque é de lá desse ambiente que saem Alexandres de Moraes, Flávios Dinos, Josés Dirceus, Boulos, entendeu? Essa nossa elite política, deputados, senadores, juízes, saem de dentro desse ambiente do Educando com a Tarraqueta. Então, enquanto a gente estiver preocupado só com a política, e de novo, é óbvio que é importante se preocupar com a eleição, é óbvio que é importante pensar em quem a gente vai votar, isso é importante, sim. Mas se a gente ficar pensando só nisso e não fizer o combate cultural, e é por isso que pessoas como eu ficam tão brabas quando o Tarcísio não se posiciona nesses assuntos, a gente vai continuar tendo essa máquina alimentada. É como enxugar gelo. Aí eu tiro o Flávio Dino, daqui a pouco vem o manifesto Traveco Terrorista. Eu tiro o manifesto Traveco Terrorista e vem o Educando com a Perereca, entendeu? Sempre vai se renovando, porque a gente não está agindo na raiz do problema. E a raiz do problema é cultural e na educação, na universidade, sobretudo, que é o que vai formar os professores que vão dar aula de ideologia de gênero, os juízes que vão militar na Suprema Corte, os deputados que vão aprovar a lei do imposto do pecado, os senadores que vão querer fazer o carro que não polui porque a vaca peida. Essas coisas saem todas da universidade. E acaba levando para a sociedade, né? Igual você diz aí. Exatamente. E como que a gente poderia, né, Paula, incentivar as pessoas a ocupar esses lugares, né? Pô, igual ali, uma faculdade federal, você pensa o quê? Que vai sair a elite, né, cultural do país, ou a elite, assim, porque a gente sempre foi visto como as melhores pessoas são de universidades federais, públicas. Aí você começa a olhar o que tá saindo de lá, você fala, putz, tem alguma coisa errada, né? E como que a gente pode mudar isso? Você tem alguma saída assim, ou você vê que é muito difícil? É um problema complexo, né? Vamos combinar. Nossa, É um problema complexo. demais. É óbvio que não. Em primeiro lugar, não existe solução rápida. Eu sei algumas coisas que não tem como fazer. Não tem como ser uma solução rápida. Em primeiro lugar, que daí entra no meu sistema de crenças. Eu sou cristã, eu não acredito que este problema vai acabar até a volta de Jesus Cristo, tá? Então, paraíso, que não tem problema com político, que não tem problema com manifesto traveco terrorista e educando com a tarraqueta. Um mundo onde isso não aconteça, a gente só vai ter quando Jesus Cristo voltar. Mas isso não significa que a gente não deva lutar para que as coisas não fiquem tão tenebrosas assim, né? Então, a gente pode amenizar este problema, tentar voltar a um mínimo de normalidade a partir do momento que a gente começa a fazer o trabalho de formação de base. Muito importante esse trabalho que já foi feito na eleição municipal, embora a gente ainda tenha muito que avançar, mas o fato da gente ter eleito mais vereadores que pelo menos não sejam tão esquerdistas, eu não vou nem dizer assim, vereadores de direita conservadora, vereadores que não são militantes da extrema esquerda, porque antes era só isso que a gente via na política, né? Era militante da extrema esquerda ou da esquerda mais soft. Então a gente conseguiu colocar pessoas ali que pelo menos não são dessa ala. Já é uma grande coisa. A eleição para conselheiros tutelares também. Na última eleição, a esquerda, nossa, bateu muito o pezinho, porque a gente fez uma campanha excelente. A igreja entrou bastante, tanto as igrejas evangélicas quanto a católica, na eleição para conselheiros tutelares, que isso também é muito importante. Precisa ter mais movimentos de associação de bairros. Se a gente quiser fazer uma tomada das universidades, isso passa obrigatoriamente pelos grêmios estudantis nas escolas e pelos centros acadêmicos nas universidades. E a gente precisa, sobretudo, pressionar também a classe política para que eles se posicionem nesses temas. O político falou: não podemos ter ideologias, vamos ser 100% pragmáticos, e não se posiciona nesses temas delicados, com certeza ele não vai ajudar a amenizar esse problema. É uma solução complexa que requer tanto um trabalho na política quanto um trabalho cultural, e esse trabalho cultural não pode ser feito pelo Estado, porque o que é pago pelo Estado não é cultura, é propaganda. Verdade. Tá? Então,
a sociedade, empresários, lá nos Estados Unidos tem muito essa cultura de think tanks, empresários e até terceiro setor, ONGs, que ficou muito, assim, estigmatizado, porque a gente só vê ongueiro de esquerda, mas associações comunitárias, escolas comunitárias e toda uma movimentação que vai levar décadas. Isso o pessoal precisa entender também. Vai levar muito tempo, mas pelo menos a gente, assim, para de caminhar rumo ao abismo, pelo menos freia um pouquinho e depois vai voltando para trás, entendeu? Não, perfeito, meu. E o que você acha da Agenda 2030, Paula? Você acha que isso daí é uma... Como que eu posso dizer assim? A Agenda 2030 vem para fortalecer esse tipo? Porque agora... Vem para qual que é fortalecer deles, esse né? tipo de desgraça, tu De diz? atitude, de desgraça, de tudo Sim. que é ruim. Essa desgraça, sim. O Klaus Schwab esteve aqui reunido com o Tarcísio. Olha ele, o Tarcísio aí de novo. Olha, Klaus Schwab, ele que é o... teve- Olha ele! Então, ele teve reunido com o Klaus Schwab e ele botou o Feder na Secretaria de Educação aí em São Paulo também. É cada coisa triste. E sim, a Agenda 2030 vem da ONU e a ONU é a proposta de um governo totalitário, que ninguém sabe quem são essas pessoas, ninguém vota nessas pessoas. Tu votou em alguém da ONU? Não votei em De ninguém da jeito ONU, não sei o ninguém, que, né? que eles não têm nada a ver com a minha vida. O que, que o cara lá em Bruxelas vai saber do que acontece aqui no sul do Brasil? Ele não faz a menor ideia de como é a minha vida para estar dizendo se tem que promover a pauta de aborto, cirurgia de troca de sexo, se tem que acabar com a criação de gado, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul vão querer acabar com churrasco. Eu não quero isso, não quero nada disso, não quero ser vegana, eu não quero comer inseto. É só proposta ruim que vem de lá, porque é justamente um projeto de um governo mundial para dominação das pessoas. Essa gente maldita que só pensa em poder. Nossa. Não é nem dinheiro, é poder, tá, pessoal? Muitas vezes a pessoa fala assim, porque é ladrão, porque tá interessado em dinheiro. Muitas vezes as pessoas não estão... É óbvio que elas querem dinheiro também e terão dinheiro também, mas o interesse principal é no poder. E você acredita que quem comanda o mundo mesmo é aquelas 13 famílias que o pessoal fala, Paulo? Você acredita Não nessa... sei se são 13, sim, eu São acredito. Mas não sei 12, se são 13, né? 13, se são 12, se são 10, quem são todas as famílias. Mas sim, esses são os poderosos, que são essas pessoas que a gente nem sabe quem são, que são milionários, por exemplo, o Soros, que financia essas ONGs ao redor do mundo, a fortuna dele. Por isso que ele fala também sobre aumentar os impostos dos super ricos. É um negócio que meio que não faz sentido, né? Por que o Ele é Soros, super que é um rico, né? super milionário, super rico, quer aumentar o imposto do super rico? Porque ele tem o dinheiro dele salvo em institutos, em outros lugares onde o imposto não alcança. Quem é o super rico, entre aspas? É o pobre do empresário ali, que às vezes tem 10 lojinhas, tem uma lojinha, é a classe média que não precisa depender do governo. Porque para um Estado totalitário, ele vai ter a classe que vai ser super rica e os miseráveis. Não pode ter classe média, porque é justamente essa classe média que não está na miséria total e consegue ter tempo para ler, se informar, estudar, entender o que está acontecendo, é essa classe média que vai fazer a oposição a esses malditos que só pensam em poder. É por isso que, como diria a Marilena Chauí, eles odeiam a classe média. E engraçado, né, que quando você acaba vendo, tinha um jornalista que estava no Roda Viva, fez uma pergunta para o Marçal, aí puxaram lá quem doa para a empresa dele, eu não vou falar o nome da empresa dele, mas estava o Jorge Soros. A instituição dele doou 1,5 milhão para... Aí você começa a olhar e fala, meu, por que um cara lá de longe vai doar para um cara que tá em conchavo com a esquerda aqui, né? É muito complicado. Porque eles aprovam leis, e essas leis podem facilitar ou dificultar os interesses desse poderoso. Então, por exemplo, vamos supor, o caso totalmente hipotético, vamos supor que eu seja aqui um multimilionário da indústria do petróleo, eu produzo petróleo, e tem aqui no Brasil uma baita de uma reserva de petróleo, sei lá, na Amazônia, vamos supor, tudo hipotético, é uma historinha que eu estou inventando. Então, eu como um empresário do petróleo, não quero que o Brasil exporte
explore essa reserva, porque vai fazer concorrência para mim, vai ficar mais difícil para mim. Então, o que eu faço? Eu invisto numa ONG de pessoas que são contra o desmatamento, que vão lá protestar para que não se tenha perfuração de posto de petróleo. E eu financio também candidatos a deputados e senadores que vão escrever e aprovar leis que dificultem a exploração do petróleo ali do meu concorrente. Basicamente é assim que funciona. E ele acaba ganhando muito dinheiro com isso. Então, o dinheiro que ele manda, né, 1,5 milhão que ele mandou aqui para a instituição, é pouco, né? No final das contas, acaba ganhando muito mais, né?